Esse é um Isekai que o Caminhão Kun não apareceu, e eu fiquei muito triste com isso e tive depressão por 3 dias. Mas como o nosso herói foi enviado para outro mundo após ser jogado no mar pelo seu próprio pai, junto de um bando de homem musculoso só de tanguinha, eu consegui acalmar a minha tristeza com apenas 3 dias. Mas tirando a zoeira desse vídeo, lá estava o nosso herói em mais um dia comum com seu pai, que no caso é o criador de uma seita religiosa comum, igual já estamos acostumados a ver por aí. Acreditando com todas as suas forças no seu Deus, o pai do nosso herói decidiu afundar seu próprio filho no mar, dizendo que após 3 dias o seu filho iria vencer a morte e se tornar o maior representante do Deus que eles adoram. E depois de realizarem uma oração, os caras realmente jogaram o Yukito no mar. Enquanto afundava, o nosso herói começou a ter vários flashbacks na sua vida. E nesse momento vemos que a vida dele sempre foi um lixo por conta da seita religiosa do seu pai. Devido ao fato de ter sua vida completamente destruída, o Yukito não demonstrava reações nem mesmo ao assistir uns conteúdos exóticos na internet. No fim, enquanto trilhava o seu caminho para o inferno, o nosso herói começou a reclamar, dizendo que se esse tal de Deus Mitama realmente existir, seria muito legal se ele o permitisse renascer em um mundo sem deuses ou religião, pois talvez em um mundo assim ele pudesse ter uma vida normal. Após ele falar isso, a cena muda e vemos uma humilde garota pegando em uma alavanca capaz de acordar homens, e depois dela fazer o seu melhor, o Yukito acaba acordando. Ao ver o nosso herói acordando, a garota se desespera e começa a pedir desculpas por quase ter quebrado o grande brinquedo dele. Para pagar por seus pecados, a garota do cabelo rosa prometeu ajudar o nosso herói até que ele ficasse completamente curado. Dito isso, a garota mostra o restaurante onde ela trabalha e, como desculpas, ela deixou o Yukito comer de graça no restaurante. Quando o Yukito percebe que ele renasceu em outro mundo, ele fica levemente feliz. Ele segue em frente e pergunta para a garota onde fica a guilda de aventureiros. Em resposta, a garota pergunta o que é uma guilda de aventureiros e, após uma breve explicação do Yukito, ela acaba levando ele para trabalhar capinando um campo agrícola. Chegando lá, um fazendeiro tenta intimidar por estar andando ao lado de uma mulher da vila, mas um homem chamado Glenn aparece e rapidamente dá uma faca para o Yukito e diz que tem trabalho para ele fazer. Nesse momento, o nosso herói pensou que iria lutar contra goblins e já ficou muito animado, mas para sua surpresa, a faca era para coletar uvas. Ao realizar essa tarefa, o Yukito pensou que isso era um tipo de teste para verificar se ele é bom bastante para caçar goblins. Motivado, ele começou a cortar vários cachos de uva sem parar. Por isso, eles acabaram colhendo uvas demais nesse dia, e por não ter como conservá-las, eles teriam que jogar tudo fora. Felizmente, o nosso herói conseguiu transformar essa uva que seria jogada fora em vinho, e por isso todos ficaram gratos por terem bebida até não aguentarem mais. E rapidamente, 30 dias se passam desde que o Yukito chegou nessa vila. Desde então, ele vem cuidando do campo de animais e fazendo vinho. E depois de todo esse tempo, Yukito finalmente decorou o nome das duas irmãs que trabalham nesse restaurante. A mais velha se chama Siluriu e a mais nova se chama Alural. E graças a essas duas irmãs, o nosso herói tem morado nesse restaurante. E o seu sonho é namorar com a irmã mais nova, sendo ele um cara que o FBI deveria ficar de olho. No dia seguinte, um figurante aparece correndo e do nada, uma criatura de baixa renda aparece. Isso me traz boas lembranças, me lembrando da época em que eu jogava jogos de PlayStation 1. Com medo dessa animação de péssima qualidade, o nosso herói reclama, dizendo que nunca viu algo tão mal animado, e pergunta se é normal que os monstros dessa história sejam mal animados assim. Em resposta, seu amigo chamado Roy diz que irá lidar com o problema e pega um livro, como se ele fosse um homem forte, mas a realidade logo é mostrada, quando ao invés de fazer algo incrível, ele na verdade só começou a correr e pediu para o Yukito correr com ele. No fim, aquele livro não era algo mágico, e sim um livro de dicas sobre a vida. Após fugirem do monstro, os dois acabam ficando machucados por correrem de forma desastrada, e mesmo vivendo esse tipo de vida sem magia, o nosso herói está feliz, pois ele pode se divertir e beber todos os dias. Após beber muito, o nosso herói se senta um pouco. Nesse momento, a Alural foi até ele e disse que ele pode viver nessa vila para sempre. Nesse dia, o nosso herói finalmente entendeu que ele foi realmente enviado para um mundo sem religião. Sem entender nada, ele começou a andar sozinho pelo meio do mato, e para sua surpresa, ele encontrou um coelho morto. Porém, do nada, o Roy e a Al apareceram, e após o Roy falar para o Yukito que existe um livro perigoso nesse mundo, o nosso herói se anima e pergunta sobre o que o livro é. Em resposta, ele diz que soube que o livro se tratava de como realizar exercícios na cama na companhia de outra pessoa. Para obter esse livro, os nossos personagens principais foram até a capital imperial. Lá, o Yukito finalmente pode ver o Palácio
Palácio Imperial, que parece um lugar sem vida, sendo muito sem graça de se viver. Após mostrar o palácio de longe, o Roy diz ao nosso herói para não conversar com ninguém nessa cidade, pois o pessoal da vila deles são muito mal vistos por todos. Depois de andarem um pouco, os três finalmente chegam no objetivo deles, que no caso era obter um livro com conhecimento lendário. Ao ver o livro, o Yukito diz que isso é algo artístico e que não há nada de errado nele. No fim, o Roy e a Alural compraram os seus livros e já começaram a praticar a leitura. Do nada, o nosso herói vê um evento acontecendo e decide ir até lá dar uma olhada. Lá, ele vê várias pessoas tomando alguma coisa para morrer, enquanto todos apenas assistiam. Nesse momento, a Alural o segura pela mão e após sair de perto de todas as pessoas, ela diz para o Yukito que nesse país existe o chamado sistema de fim de vida, que funciona da seguinte maneira: quando o país ordenar, você deve se matar. No entanto, o Roy diz que o povo da vila deles é diferente, por isso eles recebem um tratamento especial. Depois disso, quando a noite chega, a Alural vai até o quarto do Yukito para testar o conhecimento proibido que ela adquiriu lendo o livro lendário. E depois de cometer tal ato, algo bem impuro da parte dela, a Alural pede desculpas e durante uma conversa com o nosso herói, ela acaba dizendo que todos que vivem nessa vila são considerados uma falha, pois eles têm medo do fim da vida e não se alinham com os costumes que o imperador impõe. Por isso eles foram banidos do país e foram realocados nessa pobre vila. Mesmo se sentindo inferior a todos, a Alural ficou feliz em ser tratada como uma igual pelo Yukito, e em resposta, o nosso herói diz que na visão dele, o povo dessa vila é comum. Ao fim dessa noite, o Yukito dá o seu amuleto para a Alural, pois ele realmente sente que não vai precisar disso para nada. Logo em seguida, a Alural olha para o seu quarto e em seus pensamentos, ela reflete sobre estar muito feliz por ter conhecido o Yukito. Logo em seguida, enquanto o nosso herói dormia, a gente vê a Siluril dizendo que ela só queria que a sua irmã fosse poupada. Então, quando o Yukito acorda, ele se depara com o Roy chorando e o seu rosto está coberto de machucados. Mesmo estando muito machucado, o Roy explicou que as duas irmãs do restaurante foram levadas para serem mortas. Após ouvir isso, o nosso herói parte acompanhado do Glenn, tendo o objetivo em comum de salvar as duas garotas que foram levadas. Enquanto isso, na capital, a Sil já havia ido se divertir na corda, e agora quem faltava ser eliminada era a Alural. E no momento em que ela iria conhecer uma bela vida em outro mundo, o nosso herói aparece disposto a defendê-la. No entanto, como o nosso herói foi contra as regras dessa cidade, um homem bonitão, que eu nem reparei o nome, deu um passo à frente e apunhalou o nosso herói. Após ele cair no chão, quem foi cortada pelas costas foi a Al. Quando ele cai, ele vê o amuleto que o seu pai o deu há muito tempo atrás. Então, usando o seu último suspiro de vida, o Yukito começou a rezar, repetindo as mesmas palavras que o seu pai sempre o obrigava a falar, e de alguma maneira a sua oração chega até o Deus para quem ele orou. Esse Deus deseja ajudar o nosso herói, e a única maneira de fazer isso é descendo do céu. Porém, o Yukito já estava basicamente morto. Então, a pequena entidade divina devora os humanos que fizeram mal ao Yukito, e depois sai correndo para reviver o nosso herói, pois sem ele o anime não pode continuar. Um tempo depois, vemos que não somente o Yukito voltou à vida, mas a Alural também. E como nosso herói não sabia quem a pequena entidade era, ela se apresentou como Mitama, que no caso é uma entidade em miniatura disposta a servir somente ele para o resto de sua vida. Depois disso, a gente vê que não só os nossos personagens principais voltaram à vida, mas os figurantes que também haviam sido executados reviveram. Um tempo depois, mesmo sem entender direito o que aconteceu, todos retornaram para a vila e iniciaram uma grande comemoração. Porém, o Yukito ficou bastante preocupado, pois com certeza o imperador não vai deixar eles saírem vivos assim tão facilmente. Enquanto isso, a deusa dele, chamada Mitama, estava no quarto da Sil e da Alural, sendo obrigada a vestir algumas roupas. E após a Mitama explicar que um deus é algo para a vida toda, a Al ficou depressiva, acreditando que a Mitama tinha algo especial com o nosso herói. Não só isso, mas ela pôde ter certeza de que o Yukito gosta mesmo de garotinhas. E percebendo que a Al gosta do nosso herói, a Mitama resolveu dar uma de mãe do nosso herói, dizendo para a Alural continuar sendo uma boa amiga para o Yukito. Um tempo depois, quando todos pararam de beber, o nosso herói começou a conversar com Glenn sobre as regras malucas desse país. E após aprender um pouco sobre esse lugar doido, a gente é obrigado a ver o Roy pedindo a Mitama em casamento e sendo recusado friamente. Depois disso, ele diz ter despertado algo que ele nunca sentiu antes dentro dele. E vendo essa reação maluca do cara, todos passaram a desprezá-lo como um pedaço de lixo. Enquanto o Roy é tratado assim, o nosso herói estava perguntando a Mitama o quão forte ela é. Em resposta, ela disse que podia derrubar um país inteiro com um dilúvio. Porém, quando ela vai testar o seu poder, a Mitama acaba vendo que ela está fraca. Então, quando ela verifica o seu número de seguidores
seguidores, ela percebe que não tem nenhum seguidor nesse mundo. Para piorar tudo, nem mesmo o Yukito é um seguidor dela, o que significa que ela veio para esse mundo e gastou todo o seu poder à toa para o salvar. Não só isso, mas o incidente anterior está sendo investigado e agora todos da vila acreditam que o Yukito é capaz de os proteger. Percebendo a furada em que ele se meteu, o nosso herói vai para o banho e sozinho ele começa a se desesperar. Do nada, a Mitama aparece nesse banho e a resposta dela para tudo isso é fugir. Porém, o nosso herói não deseja abandonar essas pessoas. No fim, o Yukito decide se esforçar para conseguir fiéis para Mitama, pois somente dessa maneira ele vai conseguir salvar a si mesmo e a todos. Então, o primeiro fiel que eles conseguiram foi o Roy. O pior de tudo é que, enquanto ele aceitava a proposta, ele estava pensando em muitas coisas ilegais que ele queria fazer com a Mitama em sua mente. Com o primeiro fiel adquirido, os nossos personagens principais decidiram conseguir 10.000 seguidores para a Mitama. Dessa maneira, a Mitama vai ter poder o suficiente para proteger essa vila. O plano inicial do nosso herói era usar o conhecimento que ele foi obrigado a obter do seu pai para conseguir mais fiéis. Porém, a Mitama disse que ela mesma iria fazer isso, pois ela está viva há mais de 10 bilhões de anos, e por isso o seu conhecimento é superior ao dele. E após a Mitama falhar miseravelmente, o nosso herói diz que o que ela precisa fazer mesmo é realizar milagres. E como ela não pode fazer isso, ele assume a linha de frente e começa a fazer um teatro imitando seu pai para conseguir novos seguidores para Mitama. Em frente a todos dessa vila, ele começa a dizer os problemas com relacionamentos que a Alural tem, e de um jeito bastante convincente, ele começou a dizer que sabe dessas coisas, pois a deusa Mitama leu o coração dela e o disse. Ao ver o que o nosso herói estava fazendo, a Mitama entra em ação e começa a realmente ler a mente da Alural e contar um monte de verdades. E as verdades foram as seguintes: primeiro, a Alural está muito preocupada com seu peso, mas ela sabe que não engordou. Logo, foram os seios dela que estão crescendo demais. A Mitama foi muito mais além e leu a mente do Yukito, somente para revelar a todos que o Yukito prefere balões infláveis menores. Quando a Alural ouve isso, ela sente uma enorme vontade de cortar os seus airbags para fora. Assim, o plano do nosso herói, que estava indo muito bem, acaba indo por água abaixo. Sem desistir, o Yukito continuou se esforçando todos os dias, numa tentativa de conseguir mais seguidores para Mitama. Porém, a Mitama e o Roy são as piores pessoas que ele podia ter ao seu lado para fazer isso. E só depois de tanto sofrer que o Yukito pôde entender o quão insano seu pai era. Afinal de contas, ele criou uma religião do zero, construindo uma base sólida de seguidores para Mitama. Do nada, a Alural aparece dizendo que o animal de estimação dela comeu veneno. E como as pessoas dessa vila são como lixo descartável, eles não têm acesso a nenhum tipo de medicina. Ao descobrir isso, o nosso herói saiu acompanhado da Mitama e, usando o conhecimento dela, ele conseguiu várias plantas que podem ser usadas como antídoto. E após a criaturinha de PlayStation 1 receber o remédio, o pequeno chamado Tio simplesmente cospe tudo e começa a morrer. Então a Mitama dá um passo à frente e, em um ato de coragem, ela zera completamente o seu poder para curar a criatura. Após fazer isso, ela começou a morrer de velhice, mas então o seu número de fiéis subiu para 3. Por conta disso, seu corpo se encheu de vitalidade, e o melhor de tudo é que a forma como uma pessoa se torna fiel de um deus altera completamente o nível de energia que o deus irá receber. Como o Roy era um maldito fiel tarado, a Mitama quase não recebeu poder. Diferente dele, as duas garotas presenciaram diretamente um milagre acontecendo. Por isso, a fé delas é forte ao ponto de deixar a Mitama reluzindo de poder. Com todo esse poder reunido, a Mitama ficou feliz ao ponto de prometer realizar um desejo das garotas. E por fim, o desejo da Alural foi trazer aqueles cavaleiros do Império que a Mitama devorou de volta à vida. Ela só pediu por isso, pois aqueles caras só estavam fazendo o seu trabalho. Bom, o nosso herói foi contra fazer isso, mas a Mitama acabou fazendo. Mas na hora de trazer de volta aquele cavaleiro loiro, a deusa cometeu um erro e trouxe o cara de volta no corpo de uma mulher. Por conta disso, ele simplesmente ficou pedindo para morrer. Assim, chegamos ao episódio 3, onde vemos um dinossauro de baixa renda sendo derrotado pelo disparo de uma garota chamada Atar, que mais parece um robô do que um ser humano. E para piorar a situação dos nossos personagens principais, essa Atar está do lado do grande imperador. Após ela aparecer, vemos o cavaleiro Bertrand retornando até a capital para reportar tudo o que aconteceu com ele. Porém, logo na entrada, um guarda figurante começou a tratá-lo muito mal. Quando Bertrand tenta dizer quem ele é, o figurante o chama de desocupada e ordena que ele não fale o nome do grande Bertrand. No fim, o homem diz que ela é uma mulher e por isso não tem como ela ser ele. E ao descobrir que ela veio daquele campo de isolamento maldito, o figurante simplesmente expulsa o nosso cavaleiro honrado. Um tempo depois, durante a noite, vemos o nosso cavaleiro honrado na floresta, sozinho e triste. Do nada, o Roy aparece querendo fazer algumas coisas bem erradas com o nosso cavaleiro. E como
Bertrand não estava reagindo a essa ameaça, o nosso herói foi obrigado a atingir o Roy com um soco. Depois de fazer isso, o Yukito diz para o cavaleiro honrado abandonar o Império e usar sua espada para se defender. Além disso, o Yukito promete que vai criar um lugar onde o Bertrand poderá viver em paz. Em resposta, o cavaleiro honrado decide ajudá-lo, pois ele não permitiu que o Roy encostasse nele. Ao ouvir isso, o Yukito abre o seu sorriso maligno, enquanto diz que foi fácil manipular o cavaleiro Bertrand. Após essa noite de manipulação, vemos aquela grande criatura de baixa renda aparecendo para assustar os nossos figurantes. Enquanto todos fugiam, o Yukito apareceu com a Mitama e juntos, os dois começaram a falar que iriam resolver esse problema facilmente. Dito isso, a Mitama invoca uma espada lendária que estava enterrada no fundo do mar e dá ela para o figurante lutar. Porém, a espada estava enferrujada demais para cortar o monstro mal animado. Então, quando o Yukito e a Mitama se desesperam, o Bertrand chega usando suas habilidades insanas para cortar o seu inimigo em dois. Então, quando todos começam a adorar as habilidades do nosso cavaleiro mulher, o nosso herói abre a boca e começa a chamá-la de cavaleira sagrada da religião deles. E quando todos perguntam o que é uma religião, a Mitama vem correndo querendo estragar novamente os planos do nosso herói. Porém, ele cala a boca dela e explica a todos que religião é algo que eles se unem para serem protegidos enquanto adoram a Mitama, que no caso é praticamente a mesma coisa que o animalzinho que vive no bar. Após ele falar isso, todos concordam em entrar na religião e adorar a Mitama como se ela fosse uma criatura fofinha. E novamente, com um sorriso maligno em seu rosto, o Yukito diz que os seus planos estão apenas começando. Então, no dia seguinte, vemos que agora, para alguém conseguir beber vinho no bar da Alural e da Suluril, a pessoa precisa participar da religião da Mitama. Sem opções, todos obviamente começaram a se registrar nessa religião. Um tempo depois, vemos o Yukito prometendo dar um pote resfriador de graça para aqueles que entrarem na religião da Mitama. E quem estava fazendo esses potes era o próprio Roy, sob as ordens malignas da Mitama. Além de potes, o Yukito também começou a distribuir cookies e massagens divinas em troca de seguidores. Dessa maneira, a Mitama conseguiu uns 107 fiéis. Feliz, ela começa a elogiar o Yukito, porém ele estava com um olhar assustador em seu rosto, dizendo que, como as pessoas desse mundo não sabem o que é uma religião, ele pode transformar a Mitama em uma deusa que faz tudo. Basta ele iniciar a religião unindo as pessoas por ganho pessoal. E após todos acreditarem que a Mitama irá prover comida, proteção, sorte e tudo que eles precisarem na sua vida, com o passar do tempo, os fiéis vão ir acreditando cada vez mais nela, e toda essa crença irá se espalhar. Da mesma maneira que o antigo mundo dele também foi infestado com vários tipos de religiões. Ao invés de ficar feliz igual a Mitama, o Yukito na verdade está tentando descobrir quantos fiéis a Mitama vai precisar para derrubar o Império. Nesse momento de pensamentos, o Bertrand aparece usando uma roupa de empregadinha, e ao olhar nos olhos do cara, o nosso herói viu que o pobre Bertrand estava quase chorando. Após o Bertrand terminar de chorar, o Yukito perguntou quantos soldados o exército tem. Em resposta, o cavaleiro honrado perguntou se o nosso herói deseja atacar o imperador, mas o Yukito disse que ele apenas deseja proteger essa vila. E após conversar um pouco com o Bertrand, ele descobriu que o verdadeiro poder do Império vem dos Arcontes, que de acordo com o Bertrand, são pessoas que são fortes ao ponto de conseguir destruir uma montanha inteira. Após descobrir tudo isso, o Yukito foi até a Mitama para perguntar se ela conseguiria derrubar uma montanha. Em resposta, ela disse que precisaria apenas de 10.000 fiéis para fazer isso. E enquanto a Mitama se sentia incrível por ser tão forte, o Yukito estava se sentindo um merda por considerar uma deusa inútil algo útil para o seu plano. Um tempo depois, vemos o Bertrand sonhando com o Yukito avançando igual um animal para cima dele. O que o Bertrand não sabia é que o nosso herói queria apenas descobrir o segredo da espada dele. Agora, sabendo disso, o cavaleiro honrado invoca uma energia estranha na sua espada e corta uma rocha inteira com um simples toque da espada. Ao ver o poder dessa espada, o Yukito pergunta se isso é magia ou algo do tipo, e o Bertrand explica que o imperador dá armas imbuídas com poder especial para os seus melhores guerreiros. Por isso, a única maneira de se obter um poder assim é servindo diretamente ao imperador. E para piorar tudo, ninguém além do imperador entende esse poder. Depois de descobrir isso, Yukito se reúne com as pessoas mais inteligentes da religião que ele criou. Durante essa conversa, o nosso herói pergunta se eles conseguem mudar a vila de lugar. Em resposta, a Sil disse que todas as vilas são observadas pelo Império, pois elas funcionam como uma espécie de barreira para evitar que os monstros cheguem até a capital. Do nada, a conversa do nosso herói acaba sendo interrompida por muitas pessoas bêbadas. No fim, ele mesmo se uniu a todos e começou a encher a cara. Enquanto isso, vemos que a Arconde chamada Atar está cheia de trabalhos para resolver. Por isso, ela ainda não conseguiu tempo para aniquilar a vila em que o nosso herói está. Atualmente, ela está enfrentando muitas criaturas sem parar.
voltar, pois um arconte chamado Loki está tentando ganhar tempo para essa vila. De volta ao Yukito, bom, depois de uma longa noite de bebidas, o nosso herói pergunta a Sil se ela sabe a situação em que essa vila se encontra. Ela revela que sabe que todos nessa vila correm risco de vida, porém ela acredita que ele e a Mitama vão conseguir vencer esses problemas, da mesma forma que eles superaram a morte delas. A Siluriu também pede para ele não pensar demais nisso, e essas palavras acabam fazendo o nosso herói se lembrar do seu pai, dizendo o mesmo enquanto ele o treinava. Naquela época, o seu pai disse que de 100 seguidores, eles passaram rapidamente a ter dezenas de milhares. Tudo isso porque na época, o culto dele era composto somente de artistas marciais, e quando eles descobriram a existência de um grupo fraudulento, eles se uniram e tomaram o território e os seguidores deles. Ao se lembrar disso, o nosso herói decide tomar uma decisão. Então, um tempo depois, vemos ele conversando com Glenn. O Yukito diz a ele que pretende fazer algo que irá mudar completamente essa vila. Um mês depois, vemos o Bertrand usando uma roupa brasileira de carnaval. E ele só está fazendo isso pois as garotas o obrigaram a usar. Do nada, o Marconte aparece e o identifica como um rebelde. Ela então o ataca, e quando a luta de ambos iria começar, a cena é cortada e vemos a Arconte carregando Bertrand. Ao chegar mais perto da vila, a Arconte se depara com várias coisas que ela não entende acontecendo. Enquanto isso, o nosso herói estava dizendo para o Glenn que ele iria conseguir um grande número de fiéis, e como a deusa deles não é muito motivadora e a maioria dos fiéis atuais são um bando de malucos, o nosso herói ofereceu vários tipos de coisas maneiras para incentivar as pessoas dessa vila. E agora, de acordo com o nosso herói, basta usar o poder da Mitama para acelerar a vila deles no tempo. E um tempo depois disso, vemos o Roy fazendo a colheita do campo em uma máquina agrícola. E quando todos perguntam que tipo de item é esse, o nosso herói diz que é uma ferramenta divina que só pode ser usada por aqueles que seguem a deusa Mitama. E graças a esses itens do mundo humano, a Mitama conquistou a metade dessa vila. Porém, mesmo tendo tantos seguidores, a Mitama ainda estava quase morrendo. No fim, por conta da quantidade de fiéis maior, a Mitama foi se recuperando muito mais rápido, ficando pronta para lutar mais rapidamente. Do nada, a Alural aparece, e o ato dela cair e jogar água para tudo que é lado faz o nosso herói ter uma grande ideia. A ideia é levar água potável para cada pessoa que se tornar fiel da Mitama. Então, a Sil, sendo uma das primeiras que acabou de receber água encanada, se anima e já tenta obrigar todos a usarem roupas de banho. E a água potável em fartura acabou criando um local perfeito para que todos possam tomar banho. E enquanto o Roy estava sangrando loucamente pelo seu nariz, o nosso herói estava tranquilo, mesmo vendo muitas garotas bonitas. Tudo isso porque ele já assistiu os piores vídeos que existem na internet. Do nada, a Mitama quase morrendo aparece e reclama do fato do nosso herói ter obrigado ela a trazer tanta água do subsolo. Porém, um tempo depois, vemos que fazendo isso, ela já conquistou praticamente a vila inteira. Mas mesmo fazendo tudo isso, o Yukito ainda pretende evoluir ainda mais o seu plano. Então, durante a noite, vemos que de alguma maneira, o Yukito conseguiu trazer luz elétrica para o bar das duas irmãs. E para comemorar a mudança que o Yukito trouxe para essa vila, a Siluriu obrigou Ao a usar algumas roupas chamativas com ela. E elas só estavam com essas roupas por conta de um papo sobre exclusividade que o Yukito teve com elas. Nessa noite de exclusividade para os seguidores da Mitama, o Roy foi quem mais curtiu. Ele continuou tentando fazer coisas malucas e tendo ideias geniais, mas depois de receber um golpe com uma luminária no meio da sua cabeça, ele acabou perdendo a capacidade de se mover durante essa noite. Enquanto isso, bem longe dali, o nosso herói estava junto do Glenn e do Bertrand, dizendo para eles que a energia elétrica é uma das paradas mais incríveis que a humanidade já fez, e graças a esse tipo de invenção, a humanidade pode passar a viver melhor durante a noite. E enquanto todos admiravam essa vista impressionante, a Mitama estava quase morrendo. Porém, o Yukito não estava ligando para a falta de energia dela, pois depois de um tempo ela ficaria boa novamente. Nesse momento, o Glenn diz que nem mesmo o imperador deve ter algo assim. Ao ouvir isso, o Bertrand diz que o Glenn sabe muito sobre a capital, mesmo sendo alguém que vive em um campo de isolamento. Em resposta, o Glenn pede desculpas e diz que ele trabalha a serviço direto do Império, porém ele não foi banido e nem mesmo tem uma marca em suas costas. A verdade é que o Glenn vive nessa vila porque ele quer. O Glenn muda rapidamente de assunto, dizendo estar interessado por essa coisa chamada Deus que o Yukito tanto fala. Em resposta, o Yukito diz que de onde ele veio existem dois tipos de deuses: aqueles que são usados como entidade para explicar eventos inexplicáveis e aqueles que são usados como símbolos de adoração. E como nesse mundo o conceito de Deus não existe, provavelmente não deve haver nenhum tipo de evento impossível de se explicar. Em resposta a tudo isso, Bertrand diz que o imperador então é um deus, pois tudo, desde fenômenos naturais e doenças estranhas, são explicadas pela Assembleia do Imperador. Resumindo, o imperador desse país consegue explicar qualquer tipo de coisa. Então, vemos que a Mitama conseguiu conquistar todas as pessoas dessa vila, e agora a restauração do seu poder está muito mais
mais rápida, permitindo com que ela reluza de tanto poder. De repente, o Yukito é avisado de que o Bertrand apanhou para uma garotinha estranha. Dito isso, vemos que o nosso homem mais bonito da vila tecnológica realmente foi amassado de tanta porrada, e Arconte, na sua frente, estava perguntando para ele quem é o responsável por essa vila ter desenvolvido essas coisas diferentes. Em resposta, o Bertrand fica calado. Então, quando Arconte decidiu que a melhor opção seria eliminar todo mundo dessa vila, incluindo o Bertrand, a Mitama aparece com suas baterias recarregadas e pronta para lutar. E após dizer para Arconte na sua frente que ela é uma deusa, a sua inimiga a ataca com um disparo poderoso. Porém, a nossa deusa defende o raio dela com um tipo de pedra especial. Feito isso, a Mitama parte para o ataque, invocando vários bonecos feitos de planta. Em resposta a esse golpe, a Arconte começa a disparar vários raios. Porém, só esse nível de poder não foi o suficiente para ela conseguir resistir aos poderes elementais da Mitama. Após prender sua inimiga, a Mitama sai correndo para comemorar sua vitória no colo do nosso herói. Porém, a inimiga se libertou dessa prisão, e agora que ela sabe do nível de poder da Mitama, ela pretende usar tudo que tem contra a nossa deusa. Em resposta, a Mitama também usa o seu poder ao máximo para invocar plantas gigantes. Porém, isso acaba não sendo o suficiente contra Arconte usando todo o seu poder, e a Mitama acaba ficando sem saber o que fazer contra essa inimiga. Nesse momento, Yukito diz que ela é a única esperança de todos. Então, por conta da fé de um cara que nem mesmo é um fiel dela, a Mitama usa uma habilidade secreta que invoca os deuses que nasceram depois dela. Com esse poder, ela consegue superar um raio mega poderoso da sua inimiga. Porém, quando esses deuses veem que a Mitama tem apenas 2.000 seguidores, eles vão embora e deixam a Mitama sozinha novamente. No fim, quase já caindo de cansaço, a Arconte invocou uma bola gigante de energia e a mandou na direção da Mitama. A Mitama infelizmente perde e começa a chorar. Logo em seguida, a Alural e a Siluril, acompanhadas do Roy, aparecem para ver como eles estão. E quando o Roy fica olhando para a Arconte com aquele olhar sedento por coisas impuras, a Arconte se irrita e começa a invocar outra bola gigante. Essa bola gigante de energia ela usa para destruir completamente a vila dos nossos personagens principais. Mas no momento em que a energia estava se espalhando e iria atingir os nossos personagens principais, vemos que a Atar de alguma maneira errou seu golpe, e tudo o que os nossos personagens principais viram foi uma ilusão que o Glenn criou. O Glenn agora se apresenta como um dos arcontes mais fortes, chamado Loki, e após se apresentar, o Loki convida o Yukito e a Mitama para ir atrás da cabeça do Imperador. A Atar aponta sua arma para a cabeça da Loki, perguntando o que ela pretende fazer, e quando ela tentou fazer algo, a Loki a apunhalou pelas costas. Porém, isso foi apenas uma ilusão que a Loki fez para conseguir prendê-la sem que ela percebesse. Feito isso, Loki botou todos em uma carroça a caminho do centro da capital imperial. E um tempo depois, vemos que o nosso herói, a Loki e a Atar finalmente estavam em frente ao Imperador. Lá, o Imperador diz para o Yukito que ele sabe do seu plano de reviver conceitos como Deus e religião. E durante toda a conversa com o Imperador, a Mitama anda tranquilamente pelo local e acaba destruindo um certo item. Depois que ela faz isso, todos veem que o Imperador na verdade é um ser que já está morto. No fim, o Loki ri e explica para eles que o ser que todos chamam de Imperador já morreu há muito tempo. Desde então, o Império continua a ser controlado por essa sala cheia de máquinas que o Imperador montou. Essas máquinas são o que o povo chama de Assembleia. Resumindo, esse é um mundo controlado pela ciência. Por isso, nenhum deus ou religião existem. E quando o Yukito começa a pensar no quão evoluída essa tecnologia é, a Mitama abre a boca e diz que esse mundo já foi destruído uma vez. Na época, os sobreviventes se reuniram e criaram esse mundo. Assustado, Yukito pergunta para a Mitama que mundo é esse. E em resposta, a Mitama diz que esse mundo é o planeta Terra, só que em um futuro onde deuses não existem. E a Mitama só o enviou para o futuro, pois ele mesmo desejou isso enquanto estava morrendo. Após dizer isso, a Mitama fica se achando a melhor deusa que existe. Já o Yukito fica cheio de raiva. Nesse momento, a Loki pede para a Mitama destruir essa sala para que esse sistema do Império seja destruído. Ao ouvir isso, o Yukito parte para cima da Loki e apenas usando seu conhecimento básico de batalha, o nosso herói conseguiu imobilizar o Arconte. E isso só foi possível pois nessa sala o poder dos Arcontes são limitados. Após fazer isso, nosso herói forçou a Loki a contar o verdadeiro motivo pelo qual ela deseja a destruição do Império. Ela diz que basicamente sempre odiou os humanos controlados pelo Império, pois eles aceitam a morte tranquilamente, enquanto um simples inseto que você tenta esmagar faz tudo que pode para se manter vivo. Por isso, ela sempre considerou esses humanos piores do que insetos. Certo dia, ela descobriu alguns arquivos sobre o passado da humanidade, e de acordo com esses dados, os humanos antigamente acreditavam fielmente em vários tipos de deuses. Ao descobrir isso, a Loki começou a se perguntar o que é um deus, e enquanto ela não descobriu isso, ela manteve o seu passatempo de viver entre os humanos que realmente tinham amor pela vida. Por incrível que pareça, essa era uma visão muito agradável para Loki. Porém,
mesmo que esses humanos vivam em liberdade, no futuro, todos eles terão que morrer por conta do Império. Enquanto ela refletia sobre como acabar com isso, o Yukito finalmente apareceu naquela vila. E ao ver o conhecimento fora do normal do Yukito, a Loki passou a se interessar cada vez mais por ele. Certo dia, ela escutou o Yukito falando sobre Deus e religião, e isso chamou ainda mais a atenção dela. Sua observação se manteve até o dia em que o Yukito conseguiu trazer a deusa Mitama a esse mundo. Depois disso, as pessoas na vila passaram a viver ainda melhor, e quando o Yukito perguntou a todos que tipo de coisa poderia ser usada como uma crença da religião deles, o Roy sugeriu que todos acreditassem que uma mulher deveria viver usando pouca roupa. Logo em seguida, a Sil sugeriu que todos acreditassem que a irmã dela é a mais fofa. No fim, o próprio Loki sugeriu que a principal crença deles fosse a liberdade. Então, após oficializar essa crença, o Yukito a elogiou, e isso fez a Mitama se irritar e falar que ela é a única mulher do nosso herói. Nesse momento, durante suas interações com a deusa Mitama, a Loki percebeu que os seus poderes não podiam enganar um deus. Aquilo abalou a Loki, então ela decidiu fazer um certo experimento. Basicamente, a Loki foi até um outro acampamento e fez todas as pessoas de lá acreditarem que ela é um deus. Então, ao ganhar vários seguidores, a Loki conseguiu usar poderes sem usar nenhum tipo de dispositivo. Resumindo, segundo a Loki, o Imperador criou os Arcontes para que eles se tornassem os deuses que guiam os outros. Dito isso, a Loki explicou para Atar que todos os Arcontes já estão cientes disso, menos ela, pois ela não tinha capacidade mental bastante para entender isso. Após ouvir tudo isso, o Yukito entendeu que a partir do momento em que o sistema do Imperador fosse destruído, os Arcontes iriam começar uma guerra para decidir quem será um deus. Será nesse momento que o jogo realmente começará, e depois da Mitama realmente destruir tudo, o Yukito abriu a boca para dizer que a Mitama será a verdadeira divindade e que os Arcontes não terão chance nenhuma contra um deus real. E depois desses acontecimentos, chegamos ao episódio 6, onde o Yukito e todos da sua vila estão comemorando a queda do Império. E mesmo que o nosso herói, junto da Mitama, tenham declarado guerra contra os Arcontes, por algum motivo, a Loki, junto da Atar, estão no local em que os seguidores da Mitama estão comemorando. E de acordo com a Loki, ela só está ali para ver seus amigos pela última vez. De repente, vemos o Roy muito animado em descobrir que o seu amigo é na verdade uma mulher. Do nada, a Loki deixa o Roy encostar nela. Porém, isso não passava de uma ilusão e na verdade, o Roy estava encostando no homem mais bombado da vila. Depois de se divertir com a cara do Roy e até mesmo falhar em intimidar o Yukito, a Loki vai embora, deixando a Atar para trás, dizendo que ela é uma inútil sem seus poderes. Por isso, o Yukito pode fazer o que quiser com ela. Após a Loki sair falando um monte de coisas, a Alural vai até a Atar e dá a ela uma das comidas que o Yukito apresentou a eles. Comida essa que o Yukito nomeou de sorvete. Enquanto isso, do lado de fora, a Bertrand foi até a Loki para eliminá-la. No entanto, diferente da Atar, a Loki ainda pode usar os seus poderes, pois ela usou o sistema de Deus para adquirir fiéis e se manter poderosa. Mesmo não podendo lutar contra a Loki, o Bertrand resolveu ir atrás dela para descobrir o que ela faria a partir de agora. Do outro lado da tela, vemos o Yukito indo confortar a Atar, e mesmo ela estando com muita raiva dele por ter destruído o Império, o Yukito foi homem o suficiente para assumir a responsabilidade e prometeu dar a Atar um novo objetivo de vida. E de acordo com o nosso herói, ele só está fazendo isso pois ele não consegue ignorar uma linda garota como ela chorando. A Atar começa a chorar de felicidade em ser ajudada pelo Yukito, mas o nosso herói em sua mente estava animado em ter ganhado um novo peão fácil de manipular. O Yukito, agindo como um bom manipulador, troca o sorvete derretido da Atar por um novo, e até mesmo o dá na boquinha dela. Enquanto isso, a Alural estava observando tudo com um olhar assustador. E no dia seguinte, em frente a todos, o nosso herói anunciou para todos que a partir de agora, eles terão duas deusas. Quando ele faz isso, o número de fiéis é dividido entre as duas. Feito isso, a Atar finalmente conseguiu usar novamente o seu poder. Agora, enquanto a Atar cuida das brigas, a Mitama cuida de melhorar a civilização, fazendo coisas como saneamento básico e alimentação, tendo o objetivo maior de fazer cada vez mais pessoas se juntarem à religião deles. E seguindo esses passos, o Yukito fez a Mitama atingir quase 3.000 seguidores. No entanto, como a Atar vem matando monstros e salvando humanos, ela acabou superando a Mitama em número de seguidores. E enquanto todos se focavam em conseguir fiéis, a Siluriel focou em investigar a movimentação dos outros deuses. Logo, ela acabou descobrindo a existência de uma deusa com mais de 10.000 seguidores, chamada Dakini. Para descobrir mais sobre essa Dakini, o Yukito pergunta para Atar se ela a conhece. Em resposta, ela disse que o poder da Dakini se baseia no amor. Fora isso, ela não sabe de mais nada. E quando a Mitama e a Atar dizem que vão comprar briga contra a Dakini, o Yukito diz que tem uma ideia melhor. A ideia dele é se infiltrar no grupo da Dakini e roubar os fiéis dela para eles. No entanto, antes de fazer isso, o Yukito resolveu treinar os seus companheiros
seguros para resistirem ao poder dessa inimiga. E a melhor maneira de fazer isso é ensiná-los sobre o amor. E após essa aula conturbada com seus companheiros mentalmente fracos na questão do amor, eles finalmente vão até uma das sedes da deusa Dakina durante a noite e dizem que querem entrar no grupo da Dakini. Do nada, uma mulher muito famosa nesse grupo chamada Hit aparece e diz que irá levá-los até a Dakini. E já dentro do local, os nossos personagens principais veem que a Hit é muito admirada por todos os seguidores da Dakini. Tudo isso porque todos acreditam que ela é a pessoa que mais entende sobre amor depois da Dakini. E pelas dicas que ela deu para a novata, é possível perceber que ela é muito boa quando o assunto são tentáculos. Após uma boa caminhada, os nossos personagens principais ficam em frente ao local onde eles irão conhecer a Dakini. No entanto, eles só podem conhecer a Dakini se eles entrarem como um casal. Por isso, o Yukito acaba se separando da Mitama. E quando a deusa Dakini apareceu, o Yukito ficou chocado, pois ele acreditava que ela seria uma aberração com tentáculos ou algo do tipo. Em frente a ela, o Yukito pede para entrar no grupo. E bom, ela aceitou a presença dele e dá alural facilmente. No entanto, quando ela foi embora, o nosso herói começou a sentir o seu corpo ficar quente. E diferente dele, que já passou pelo treinamento do seu pai, a Alural estava completamente dominada pelo poder da Dakini. Por isso, ela começou a atacar o Yukito com força e de alguma maneira, o nosso herói resistiu à tentação. Nesse momento, o Roy aparece atravessando as paredes e pelo visto, ele foi espancado pela Mitama após ter tentado atacá-la. Após apanhar, o Roy se levantou muito triste e saiu correndo. Do outro lado da tela, vemos que a Dakini pediu para a Hit cuidar dos seus novos seguidores. Porém, quando ela chegou lá, ela se deparou com a Mitama consertando toda a bagunça que ela fez. Nesse exato momento, Yukito a colocou contra a parede e a ameaçou para não contar isso a ninguém. Quando Yukito a ameaçou, a Hit sozinha começou a imaginar várias coisas erradas e desmaiou. De repente, a Alural aparece e fica muito irritada com Yukito, mas após ele explicar tudo o que realmente aconteceu, a Hit também explica sua versão, dizendo que ela, na verdade, é uma profissional do amor. No entanto, ela nunca passou por uma situação amorosa. Infelizmente, ela se tornou uma cortesã por engano. Por isso, ela pede ao Yukito e seu grupo que destruam o culto religioso da Dakini. Em uma outra cena, vemos a Loki mostrando para a Bertrand que após o Império ter sido destruído, vários humanos agora vivem em uma situação horrível e o objetivo dela é aproveitar essa situação das pessoas abandonadas para dominá-las e se tornar a maior deusa desse mundo. Do outro lado da tela, vemos que Roy, após ter sido rejeitado, saiu correndo pelado. Nisso, ele acabou indo parar na frente da Dakini e por algum motivo, a Dakini achou isso muito interessante. Do outro lado da tela, a Hit explicou a situação dela com mais detalhes. O campo de isolamento onde ela vivia foi absolvido pela Dakini. Logo, ela acabou se tornando uma fiel dela. Então, como a Hit leu vários livros errados, ela acabou sendo reconhecida como uma espécie de profissional das coisas erradas. Ao descobrir isso, o Yukito resolveu ajudar a Hit. No entanto, do nada, o número de fiéis da Mitama começou a cair. E isso só está acontecendo pois a Atar está ajudando as pessoas enquanto ela está fora. Logo, os poderes dela estão crescendo cada vez mais, enquanto os poderes da Mitama estão caindo. E agora que a Mitch é uma companheira, o Yukito primeiro recolhe tudo que é tipo de informação possível dela. E de acordo com ela, a Dakini fica indo de filial a filial para verificar tudo. Então, agora que ela acabou de sair dessa filial, vai demorar algumas semanas para que ela volte. Ao ouvir isso, o Yukito fica animado e já pensa em algo. No entanto, como o número de fiéis da Mitama está caindo, a deusa está quase perdendo seus poderes. Então, para animar a Mitama, o Yukito promete virar um fiel dela se ela o ajudar de verdade agora. Nisso, a Mitama começa a brilhar e do nada a cena corta para Dakini vendo os seus fiéis animados com alguns brinquedinhos novos. E de acordo com os seus fiéis, eles receberam esses brinquedos na filial em que a Hit está. Após eles falarem isso, vemos que a Hit está sendo cada vez mais adorada na filial 3. E isso está acontecendo pois os seguidores tendem a seguir alguém que está por perto para guiá-los. Então, com a ajuda dos brinquedos que o Yukito conseguiu usando o poder da Mitama, a Hit está basicamente se tornando mais adorada do que a Dakini. Do nada, a Dakini aparece ofegante ali, e ela só está assim pois veio muito rápido para descobrir o que a Hit estava fazendo. Após chegar, a Dakini foi diretamente confrontar a Hit, e quando a Dakini fez isso, os seguidores da Hit começaram a tentar defendê-la. Então, para resolver esse problema, a Dakini ordenou que os nossos personagens principais fossem presos, pois essa filial começou a ficar assim após a entrada deles. Então, no momento em que o nosso herói se preparou para se defender, um homem encapuzado, que na verdade era o Roy, aplicou um golpe surpresa nele. Nesse momento, descobrimos que o Roy se tornou um seguidor fiel da Dakini, pois ela o confortou dizendo que um homem tem todo o direito de se amar e se relacionar com sua própria mão. Então, após os nossos personagens principais serem capturados, eles foram levados para receber uma punição em público. Antes de fazer qualquer coisa, a Dakini tenta perguntar o motivo pelo qual a
a Hit traiu ela. Em resposta, a Hit começou a chorar, pedindo por uma punição mega severa, pois de acordo com ela, essa é a única maneira dela mostrar sua verdadeira adoração. Quando ela começou a chorar, os seus seguidores começaram a pedir para a Dakini perdoar a Hit, pois ela estava apenas orientando eles com brinquedinhos. E enquanto a Hit chorava e pedia por punição, a cena é cortada e vemos que tudo isso foi planejado pelo Yukito. E no meio de todo esse planejamento, ele ensinou até mesmo a Hit a pedir as desculpas mais emocionantes do universo. Graças a esse treino, todos os seguidores da Hit começaram a ir contra as vontades da Dakini. E em meio a toda essa confusão, a Dakini viu que o Yukito estava olhando para ela com um olhar ameaçador. Ela então tomou a decisão de interromper a punição e prender todos os nossos personagens principais. Ao ser presa em uma cela, a Mitama começou a chamar o Roy de traidor. Em resposta, ele disse que ela é culpada por não ter aceitado o amor dele. Nesse momento, Yukito tenta fazer um último apelo ao seu amigo. No entanto, o Roy já se apaixonou completamente pela sua mão direita. Após o Roy partir, alguns homens musculosos conhecidos como purgadores aparecem para punir os nossos personagens principais. Mas antes que isso aconteça, somos levados ao flashback da deusa Dakini. Vemos que após ser criada, ela recebeu a missão de arrancar o amor dos humanos, pois o imperador já pretendia desde o início controlar até mesmo a reprodução dos seres humanos. Obviamente, a Dakini odiou essa decisão. No entanto, ela não podia fazer nada contra o imperador. Após receber a ordem, só restou a Dakini seguir o que o imperador disse e apagar o amor dos seres humanos. Assim, após dezenas de milhares de anos, a Dakini percebeu que o povo do Império passou a nascer sem desejos relacionados ao amor e sem a capacidade reprodutiva. Logo, a Dakini perdeu seu motivo para existir. No entanto, como uma forma de se rebelar contra o Império, ela passou a depositar todo o seu conhecimento sobre amor em livros. No entanto, os livros acabaram sendo banidos. Certo dia, a Dakini conheceu uma garota chamada Toka, que ainda tinha a capacidade de sentir amor. Na época, a Dakini se tornou amiga dela. Eventualmente, por ser diferente, a Toka acabou sendo levada para um campo de isolamento. Depois disso, a Toka foi morta pelas pessoas daquele campo de isolamento, pelo simples fato dela engravidar. Como nesse mundo, as crianças não nasciam mais naturalmente, uma mãe dando à luz a um bebê acabou sendo visto como algo monstruoso. Após perder sua melhor amiga, a Dakini decidiu criar um mundo onde os humanos tenham sentimentos novamente, custe o que custar. E saindo do flashback, vemos a Atar salvando Yukito e seu grupo. E agora que a Atar tem mais de 6.000 fiéis, ela está muito poderosa. Depois disso, enquanto Yukito fugia, ele estava explicando que o seu objetivo sempre foi deixar a Atar mais forte, pois ela tem muito mais poder de combate do que a Mitama. Resumindo, ele queria derrubar a Dakini à força desde o início. Após eles fugirem da prisão, todos dão de cara com a Dakini. Nesse momento, a Arconte do Amor revela que ainda está chateada em ter sido traída pela Hit. Ela viu a garota carregando o mesmo livro que a Toka adorava ler e decidiu confiar nela. Mas do nada, a Dakini toma um disparo da Atar, e quando a Dakini tenta apontar o seu celular para usar o seu poder contra ela, a Atar simplesmente destrói o celular. Nesse meio tempo, por algum motivo, a Hit, sob as ordens do Yukito, começou a fugir levando a Mitama. Já a Dakini, irritada com a Atar, ativou o seu poder ao máximo, o que a fez iniciar uma bela transformação, que a deixou muito poderosa. Bem de perto, vemos que a Dakini tem cerca de 14.000 fiéis, logo será um pouco mais difícil de enfrentá-la. Após se transformar, a Dakini acertou os nossos personagens principais com algo. Rapidamente, todos eles começaram a sentir amor em excesso, e o único que ainda resistia a isso começou a ser atacado pelas suas parceiras. Do nada, a Mitama aparece tirando todas elas de cima do Yukito, e após chamarem a atenção da Dakini, a Hit foi até a Dakini e pediu para se separar dela. Tudo isso porque ela e todos os seus seguidores desejam continuar trilhando o caminho do amor usando os brinquedos que a Mitama deu a eles. E mesmo que agora a Mitama tenha conseguido alguns seguidores, a Dakini ainda tem uma vantagem esmagadora. No entanto, de alguma maneira, a Mitama conseguiu desligar os poderes da Dakini. Sem entender nada, a Dakini pergunta o que a Mitama fez. Em resposta, a Mitama diz que o poder do amor pertence à verdadeira deusa Dakini. Por isso, bastou pedir para essa deusa do amor, que é inferior à deusa Mitama, remover o poder dessa falsa deusa do amor. E isso acabou realmente sendo feito. No entanto, o que a Mitama não contou foi que ela basicamente teve que implorar muito para a verdadeira deusa Dakini remover temporariamente o poder da falsa Dakini. Mesmo sem os seus poderes de amor, a Dakini ainda tentou lutar, mas ao ser interrompida pela Atar, a única opção que sobrou foi a de fugir. Durante a sua fuga, a Dakini pediu para o Roy a ajudar distraindo o povo, porém o Roy agarra ela, dizendo que leu o bilhete que o Yukito deu a ele, e num papel estava escrito que quando um homem ajuda uma mulher em perigo, ela acaba se apaixonando por ele. Após ler isso, o Roy passou a ter fé de que a Mitama iria se apaixonar por ele, se ele a ajudasse a derrotar a Dakini, e enquanto ele agarrava a
Dakini, a Atar chegou com tudo e afundou os dois no chão. Depois que a Dakini foi derrotada, a Hit foi perguntar a ela se ela chegou a conhecer a Toka, que no caso é a mãe dela. E ao descobrir que a Hit é filha da Toka, a Dakini começa a chorar e dizer que amava muito a Toka. Depois de tudo isso, vemos a Dakini trancada e recebendo uma simples ordem do Yukito. Basicamente, ele quer que a Dakini faça os seus seguidores se tornarem fiéis da Mitama. Após deixar essa ordem, o Yukito foi embora e a Dakini ficou lá acreditando que ela ainda teria uma chance de fugir. No entanto, a Hit apareceu e como a Dakini era a melhor amiga da mãe dela, a Hit prometeu convencer o Yukito a libertar a Dakini. Um tempo depois, a Hit aparece com o Yukito igual a um cachorrinho, e tudo isso não passou de um plano deles em conjunto para obter boa parte dos seguidores da Dakini. Mas para que o plano desse certo, o Yukito teria que agir como um cachorrinho, enganando assim a deusa Dakini. No fim, mesmo que todo o plano tenha dado certo, o Yukito ainda deseja esquecer tudo o que aconteceu, pois mesmo que tenha sido apenas uma atuação, ele ainda se sente violado. E após a missão ser concluída, enquanto todos eles estavam indo embora, a Mitama já começou a receber vários seguidores, pois como a Hit é uma seguidora da Mitama, todos que seguem a Hit automaticamente se tornam fiéis da Mitama, e de acordo com Yukito, a Dakini provavelmente descobriu o plano deles. No entanto, para agradar a Hit, ela decidiu aceitar o acordo. Enquanto eles iam embora, um monstro aparece e a Mitama já se anima para testar o seu poder. No entanto, por algum motivo, a Atar novamente está com mais seguidores do que ela, por isso ela deleta completamente a existência desse monstro. Porém, vários monstros aparecem logo em seguida e a situação começa a ficar complicada. No momento de perigo, a Mitama protegeu a todos com suas magias da terra, e quando os monstros foram embora, o Yukito percebeu que eles tinham vindo direto da vila deles. Chegando lá, eles se depararam com tudo que eles construíram destruído, e então todos começaram a implorar para a Mitama dar um jeito nisso. Então, como a Mitama adora ser adorada, ela foi lá e reconstruiu a vila inteira, mesmo que isso acabe a deixando sem poderes. Do nada, a Arconte responsável, que estava observando o poder da Mitama, manda os seus monstros atacarem novamente. No entanto, os poderes dela pararam de funcionar e os monstros se voltaram contra ela. Enquanto essa Arconte desconhecida passava por um aperto, os nossos personagens principais estavam comemorando loucamente. Do nada, alguém aparece falando que o Roy estava em perigo. Então a cena corta e vemos que o nosso guerreiro da mente errada salvou a Arconte desconhecida. E quando os nossos personagens principais chegaram para ajudar o Roy, a Arconte desconhecida começou a bater no Roy, dizendo que ele não faz o tipo dela. Feito isso, ela ficou tentando dar uma de coitada. No entanto, Yukito mandou a Atar verificar quem essa moça é. Então, quando a Atar chegou perto, a desconhecida chegou perto dela e deu uma sugada na energia da pobre Atar. Após fazer isso, essa moça recuperou seus poderes e logo se apresentou para o Yukito como Gaia, a Arconte com o poder de controlar bestas estranhas. Ao ouvir isso, Yukito partiu para cima dela, e quando ele ia afundar a cabeça dela no chão com uma pedra, ela revelou não ter poder nenhum no momento. Um tempo depois, vemos que a Arconte Gaia só tem 2 seguidores, e de acordo com a Gaia, ela veio até eles para dizer que a Loki deve ser derrotada, pois ela está tramando algo grande na capital. Ao ouvir isso, o nosso herói decide ir na capital com todos os seus parceiros. No entanto, ao chegar lá, eles se deparam com uma grande barreira, e quando a Mitama diz que pode derrubar essa barreira anti-titã, a Gaia diz para ela não fazer isso, e para explicar o porquê disso, a Gaia usa seu outro poder, que consiste em criar monstros para fazê-los passar da parede. Quando o monstrinho dela faz isso, ele é rapidamente atacado e eliminado. Do nada, o Bertrand aparece usando uma roupa estranha, e na hora de atacar os nossos personagens principais, ele meio que tropeça e sua máscara cai. Nisso, a gente vê que a cara dele está toda ferrada e ele está doido para morrer. Do nada, a Loki aparece ao lado do nosso herói, e ele rapidamente a ataca com a espada do Bertrand. Porém, o poder da Loki é a ilusão, então é meio óbvio que ela não iria aparecer pessoalmente. Ao ver a Loki, a Mitama, toda orgulhosa, diz ter 10.000 seguidores. Em resposta, a Loki diz ter apenas 1.120.000 seguidores. Ao ouvir isso, Yukito diz que não precisa haver mais nada ali, pois a Loki está fraca demais. No fim, ele vai embora, dizendo que se a Loki tivesse o atacado, ele já teria morrido faz tempo. No fim, ao ir embora dali, vemos que tudo isso não passou de um blefe do Yukito para que todos saíssem dali vivos. E de acordo com a Bertrand, após a morte do Imperador, a capital ficou um completo caos. No entanto, a Loki agiu fazendo as pessoas voltarem a agir normalmente. Então, para descobrir o que estava acontecendo, a Bertrand aceitou até mesmo se tornar vigia das muralhas. No entanto, a Loki nunca contou nada a ela. Porém, o Yukito rapidamente deduziu que a Loki deve estar fingindo ser o Imperador para manter a ordem e os fiéis. E é exatamente nesse ponto fraco da Loki que ele vai se focar. E para poder derrotar a Loki, o Yukito
Yukito irá se tornar o produtor da princesa da música da próxima geração. Então, no início do episódio seguinte, vemos que o Yukito já colocou o seu plano musical em ação, e tudo isso só está acontecendo graças ao poder da Mitama. No entanto, ela não será a idol famosa que todos irão venerar. Tudo isso porque, de acordo com o Yukito, ela já falhou em ser famosa no início desse anime. E pelo visto, realizar tal feito foi bastante desafiador, pois nesse mundo o conceito de música é completamente desconhecido. Logo, o primeiro trabalho do Yukito foi trazer de volta a música a esse mundo. A primeira coisa que ele fez foi trazer alguns instrumentos com o poder da Mitama. Nisso, cada um dos nossos personagens principais foi tentando utilizar um instrumento diferente. E do nada, a Bertrand quase matou todo mundo com uma guitarra encaixada numa caixa de som. No fim, as escolhidas para reviver a música nesse mundo foram a Alural e a Siluril, a Gaia e a Ata. E por incrível que pareça, mesmo a Mitama não estando lá no meio do show, o seu poder estava subindo. Ao verificar seu número de fiéis, ela viu que o número não havia mudado. E em resposta a isso, Yukito disse que quanto mais fé e amor a pessoa tem por um deus, mais forte é a energia que o deus recebe desse humano. Então, antes de fazer qualquer coisa contra Loki, o nosso herói foi até a Bertrand e a consolou, pois ela estava meio que se achando inútil por não servir mais de nada. Logo após fazer isso, o nosso herói achou algo para a Bertrand fazer. A cena então corta e vemos que ele mandou ela seguir com Tigaia para descobrir o que ela estava fazendo. E bom, as ações dela foram bem preocupantes. No entanto, as crianças que ela tentou convidar para sua casa foram muito bem educadas, por isso elas deram um completo fora na estranha. Logo em seguida, vemos ela tentando salvar uma criança, mas isso também não passou de uma encenação que deu errado, e o seu objetivo era tentar conquistar a criança. Ao fim do dia, a Gaia foi até uma casa cheia de crianças e ficou cuidando delas. Então, quando a Bertrand contou tudo isso ao Yukito, o nosso herói chegou à conclusão de que a Gaia está criando o grupo religioso dela, usando como base os laços de uma família. Em resposta a isso, o nosso herói decidiu derrubar completamente o grupo familiar que a Gaia está construindo. Nesse momento, o que o nosso herói não reparou foi que, ao tratar bem a Bertrand, ele acabou despertando um sentimento nela. E no dia seguinte, quando o Yukito estava prestes a fazer algo, a Bertrand apareceu, o amarrando e o despindo. Nesse momento, o Yukito tenta lembrar a Bertrand de que ela é na verdade um homem. No entanto, a Bertrand estava louca demais, e obviamente isso era um efeito do poder da Dakini, que estava bem perto, escondida. Para piorar tudo, ao invés de interromper o seu poder, a Dakini aumentou ele ainda mais. A sorte do Yukito foi que a Hit fez a Dakini interromper o seu poder. E no fim, quem mais sofreu com isso tudo foi a coitada da Bertrand, que agora nem sabe mais se quer ser homem ou mulher. A Dakini, por ter sido chamada do nada, como se ela fosse uma espécie de serva do Yukito, estava muito irritada. Porém, ela decidiu não fazer nada contra ele, pois ele trouxe a música de volta a esse mundo. E para ela e seus seguidores, a música tem um sentido bastante agradável. E agora, com a ajuda da Dakini e da Hit, o nosso herói finalmente seguiu para o seu objetivo principal. Nisso, a cena corta e vemos a Dakini tentando se comunicar com aquelas crianças que a Gaia cuida. Do outro lado da tela, vemos que a Gaia não tem conseguido voltar para casa, pois o Yukito e a Mitama estão forçando ela a se tornar uma baterista melhor. Logo em seguida, o Yukito segue treinando todos do grupo de artistas. Enquanto isso, a Dakini estava tentando salvar as crianças sem usar os seus poderes, e de acordo com a conversa que o nosso herói teve com ela, ele pediu para a Dakini usar os seus poderes para salvar as crianças. E como exemplo, ele contou um pouco sobre como seu pai o usava e o tratou como uma peça durante toda a sua vida. Por isso, seu objetivo não é destruir a Gaia, e sim salvar essas crianças da manipulação dela. Obviamente, ao ouvir isso, a Dakini decidiu ajudar as crianças. No entanto, ela não queria usar o seu poder para fazer isso. Nesse dia, quando a Dakini saiu do quarto, vemos que o Yukito apenas usou o passado triste dela para a manipular, mas por algum motivo Yukito estava chorando. Isso provavelmente está acontecendo por ele ter se lembrado do que ele já passou nas mãos do seu pai. A cena então muda para Dakini e vemos que ela está tendo problemas em lidar com uma das crianças, que já estão sendo completamente controladas pela Gaia. Infelizmente, devido ao fato dos seus irmãos mais novos estarem brincando com uma estranha, os dois irmãos mais velhos invocam alguns monstros e o mandam ir para cima dos seus irmãos. Nesse momento, a Dakini obviamente tenta proteger as crianças. Devido sua falta de poder, ela foi obrigada a fugir, pois o Yukito roubou os seguidores dela e agora ela não tem como derrotar esses monstros. A cena então muda e vemos que na capital, como um pai e uma mãe não podem ter filhos, as crianças eram geradas artificialmente e dadas a pais aleatórios. Na época, a garotinha chamada Cian adorava seus pais. No entanto, do nada, os soldados do imperador apareceram dizendo que a vida do pai dela havia terminado. Na época, a Cian se rebelou contra o fim da vida e por isso, o próprio pai dela pediu para que ela fosse enviada para um acampamento. E então, quando ela e esse outro garotinho estavam a caminho do acampamento, a carroça em que eles estavam foi atacada e Arconte Gaia os salvou e até mesmo chorou por eles. No início, a relação entre eles foi complicada,
nada, mas logo tudo passou a dar certo. Por isso, os pequenos não desejam mais se separar da Gaia. E depois de muito correr atrás da Dakini, os três deram de cara com seus monstros derrotados e com os nossos personagens principais. Ao ver essas crianças, o nosso herói promete dar um jeito de ajudá-las. No entanto, do nada, o chão começa a tremer e a Gaia aparece dizendo ter feito o seu novo monstrinho aparecer cedo demais. Dito isso, um monstro gigantesco aparece e quando os filhos adotivos da Gaia vão até ela, ela simplesmente os descarta, assim como Yukito já havia previsto. E agora que esse monstro colossal foi invocado, a única opção que os nossos personagens principais têm é a de se defender ou fugir. Porém, não tem como fugir de uma coisa desse tamanho a pé. A sorte dos nossos personagens principais foi que a Alural e a Siluril apareceram naquele carrinho que a Mitama trouxe a esse mundo. E o melhor de tudo foi ver que esse carro simples tem até mesmo um nitro. E enquanto a Alural usava todo o poder da família, vemos que o monstro que a Gaia criou é muito maior do que ele aparenta. E de acordo com uma das crianças criadas pela Gaia, esse é o maior monstro que ela consegue criar. E o pior de tudo é que esse monstro pode ser controlado com apenas 2 seguidores. E o garotinho só sabe disso, pois ele é inteligente o bastante para ler os livros das civilizações antigas. Resumindo, o pequeno garoto é inteligente demais. Eu só sei que o fato dele começar a sair do solo faz 2 crianças quase caírem. No entanto, o Yukito as segurou e por conta disso, quem acabou caindo foi ele. Ao cair, o nosso herói é apunhalado no peito e capturado pelo monstro. E logo em seguida, a Mitama foi atrás dele, prometendo a todos que não iria deixá-lo morrer. Sem opções, a Alural fugiu com todos e um tempo depois, enquanto todos pensavam que o nosso herói havia morrido, lá estava ele vivo, dentro do monstro que a Gaia criou. Após acordar, o Yukito dá de cara com a Gaia em sua forma de combate e de acordo com ela, o nosso herói só está vivo, pois a Mitama não deixou ele morrer. E enquanto a Gaia batia um papo a sério com o nosso herói, vemos o colar que o Yukito deu para a Alural no início do anime brilhar no momento em que todos começaram a ter fé de que o nosso herói e a Mitama estavam vivos. Nesse momento, uma Mitama mal animada sai de dentro do colar e informa a todos que o Yukito e ela estão vivos. Ao descobrirem isso, os nossos personagens principais decidem tentar fazer de tudo para salvá-los. Enquanto isso, do outro lado da tela, a Gaia estava dando aquela surra de flashbacks no Yukito. Basicamente, essa Gaia, há muito tempo atrás, era uma humana normal, e sua mãe, na época, era líder de uma seita religiosa que acreditava numa vida mais natural. No entanto, no meio de toda essa naturalidade, a Gaia, que na época era uma humana, foi usada como um boneco pela sua própria mãe. Na época, para se livrar disso, a Gaia deu um jeito de destruir a mãe dela e toda a comunidade que ela havia criado. E um tempo depois disso, ela foi recolhida pelo governo, que acabou transformando ela em um dos primeiros arcontes. Após falar tudo isso para o nosso herói, a Gaia começou a dizer que o Yukito é exatamente igual à mãe dela. Tudo isso porque ele usa sua lábia para manipular as pessoas. E no fundo, o nosso herói sabe que isso é verdade. No entanto, nesse mundo, ele sempre fez isso pelo bem dos seus amigos. E quando ele tenta falar isso para a Gaia, ela começa a tentar matá-lo novamente. Porém, a maior prova de que o nosso herói não age por benefício próprio aparece do lado de fora, onde o monstro da Gaia está. Essa prova são seus amigos e conhecidos, fazendo tudo que eles podem para salvar o Yukito e a Mitama. Dessa vez, quem irá agir pelo bem de alguém serão os amigos do nosso herói, tocando e cantando igual loucos. Em resposta ao esforço de todos do campo de isolamento, obviamente a Gaia colocou seu monstro colossal para segui-los. Nisso, as garotas iniciaram o show e a Tar logo sentiu seu corpo se encher de poder. Então, ela abandonou o palco e partiu para dar suporte, protegendo todos que estavam curtindo o show. Ao mesmo tempo, a Dakini, a pedido da Hit, também começou a usar o seu poder do amor para causar dano no inimigo. E quando todos pensaram que tinham alguma chance de derrotar esse monstro, o pequeno garoto inteligente disse que eles ainda estavam muito longe de derrotar esse monstro. E bastou o garotinho falar isso que a criatura começou a se regenerar e logo em seguida já preparou um ataque de raios. E como não havia ninguém para defendê-los disso, o ataque acabou destruindo boa parte do palco deles. No entanto, a Alural ainda se recusava a desistir. E para a felicidade dos nossos personagens principais, o show deles fez efeito e a Mitama começou a ganhar mais poder lá dentro do monstro. Então, enquanto a Gaia cantava vitória em cima da Mitama, o nosso herói chamou ela para conversar e deu uma cabeçada nela. E ele só fez isso porque as palavras dela haviam confundido um pouco ele. Após ele fazer isso, a Mitama começa a falar que para eles vencerem a Gaia, ela precisa que o Yukito se torne um seguidor dela. Em resposta, o Yukito prometeu se tornar um fiel da Mitama se ela o soltar. Isso fez a nossa pequena deusa se encher de poder e soltar o Yukito. Porém, após ser solto, o Yukito disse que não iria se tornar um fiel dela, e na verdade ele só mentiu, pois se ele simplesmente pedisse para ela o salvar, ela responderia dizendo que não tem poder. Agora que está solto, o Yukito promete bater na Gaia. Dito isso, ele chuta algo nela e já tenta partir para o ataque. No entanto, diferente de todos os arcontes, ela é a única que entende o combate corpo a corpo. Enquanto isso, do lado de fora, aquele garotinho inteligente
estava se lembrando das palavras que o Yukito disse. Basicamente, o nosso herói pediu para o garotinho assumir o controle no seu lugar se em algum momento ele não estivesse presente. Então, como prometido, o garotinho assumiu a linha de frente e mandou todos executarem o segundo plano que ele bolou. O plano simplesmente se tratava da Atar direcionar os seus seguidores para Mitama, e o método que ela utilizou para fazer isso foi o de simplesmente atender os pedidos dos seus fiéis que se tornarem seguidores da Mitama de um jeito bem especial. Graças à atuação perfeita da Atar, a Mitama começou a ganhar vários seguidores. Isso deu a ela poder o bastante para lutar frente a frente com a aberração gigantesca que a Gaia criou. Enquanto a Mitama lutava do lado de fora, o Yukito voltou a lutar do lado de dentro. E mesmo ele recebendo vários golpes fatais, a Mitama continuava o mantendo vivo. Então ele se aproveitou disso para ir com tudo contra Arconte. No fim, sob a música de todos cantando do lado de fora em uma batalha intensa do Yukito, quem derrotou a Gaia acabou sendo a própria Mitama, com um golpe incrível. O monstro finalmente desaparece e o nosso herói é salvo novamente pela Mitama. Rapidamente todos os seus amigos vão até o nosso herói para dizer que ele não pode morrer. E bem perto dali, a Gaia ainda estava pronta para receber a sua punição. Então, no momento em que o pequeno Kai iria se vingar dessa Arconte que apenas o usou, a sua amiga de infância, aquela garotinha de antes, a tal da Cian, o impediu e implorou para o Kai não fazer isso. No fim, mesmo sendo usada, a Cian ainda adorou o tempo que ela passou com a Gaia e por isso ela foi a única que a perdoou. E agora que todo o problema foi resolvido, os nossos personagens principais obviamente foram beber. Entre eles, a Atar pegou um mega pote de sorvete, assim como foi prometido a ela. Nesse momento, o Roy aparece querendo cobrar aquilo que a Atar prometeu a fazer com quem se tornasse seguidor da Mitama. E a sorte da Atar foi que a Hit a salvou, senão a mente suja do Roy poderia muito bem ter feito uma grande idiotice. E a pobre Gaia, bom, a partir de agora, o pequeno garoto chamado Kai irá ficar de olho nela. E quando a Gaia diz que pode muito bem dominar a cabeça do pequeno Kai novamente, o Yukito vai lá e diz que o pequeno Kai prometeu seguir o que ele falar. Após o nosso herói falar isso, vemos que alguns minutos atrás, o Yukito descobriu que o Kai é apaixonado pela sua amiga de infância, a tal da Cian, e foi somente por esse motivo que ele acabou deixando a Gaia viva. Então, usando essa informação, o Yukito pretende fazer o Kai obedecer suas ordens. E enquanto a Mitama estava lá feliz com os seus 30 mil seguidores, o nosso herói finalmente para fazer um cálculo e descobre que não era para a Mitama ter tudo isso de seguidores. O normal seria ela ter uns 22 mil, e a resposta para isso é bem simples. A Loki, com medo de não conseguir lidar com esse monstro, acabou passando alguns seguidores dela para a Mitama. E depois de uma conversa muito boa entre rivais, a Loki some mais uma vez. Após bater esse papo, Yukito se isolou para pensar um pouco na sua vida. Nesse momento, a Lural e a Siluril apareceram, e depois eles se lembram de tudo que passaram juntos. Então, o Yukito afirmou que irá fazer de tudo para proteger os seus amigos. Nesse momento, ele toma um banho de vinho, e todos aparecem para animá-lo. Do nada, esse cenário feliz dá uma distorcida para algo muito trevoso, e isso apenas faz a gente fechar essa temporada acreditando que a Loki já está colocando algum dos seus planos diabólicos em ação. Bom, esse anime terminou assim. Pra mim, ele foi perfeito. Amei demais assistir ele. Se tu viu esse vídeo até aqui, me faz um grande favor e comenta aí o que você achou desse anime. Enfim, um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!